Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde, lendo no livro dos Juízes, o capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 20. Juízes, capítulo 15, dos versículos 1 a 20. A palavra do Senhor nos diz: Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: Entrarei na câmara de minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar e lhe disse: Por certo pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é mais formosa do que ela, a irmã que é mais nova. Toma, pois, em seu lugar. Então, Sansão lhe respondeu: Desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhe fizeram algum mal. E saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado ao fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: Quem fez isto? Responderam-lhe: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e o seu pai. Disse-lhe Sansão: Se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhes os homens de Judá: Por que subiste contra nós? Responderam: Subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes respondeu: Assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhe disseram: Não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e a tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. E disse: Com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: Por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré até os dias de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Meus irmãos, Sansão, conforme nós vimos em outra ocasião, em outra oportunidade, Sansão ele feriu os votos de Nazireu que ele havia feito. E Sansão pareceu ou assumiu em alguns momentos uma postura de extrema vaidade,
né? Apesar de ser, todos nós reconhecemos que ele era alguém reconhecido por Deus, né? Enviado por Deus a liderar a todo o Israel, né? Mas Sansão se deixou vencer pela vaidade e começou a querer se antecipar, né? E dessa maneira não seguir a orientação divina para aquilo que Deus o havia designado e o havia chamado. Começou a agir por sua conta própria, não é? E em alguns desses momentos, até como nós vemos o texto, se deixando levar pela ira, pelo sentimento de vingança, né? Sendo essa a motivadora dele em alguns momentos, né? Então, meus irmãos, nós precisamos aprender em todo o tempo a controlar as nossas emoções, a controlar os nossos sentimentos, a deixar que Deus fale e que Deus faça através de nós, a deixar-nos sermos usados por Deus, de maneira que qualquer coisa que venhamos a fazer seja sempre reflexo da vontade de Deus. Né? Nós temos que ter muito cuidado para não agir por impulso, né? E foi o que Sansão fez. Muitas vezes é preciso vigiar os nossos nervos, controlar a nossa dureza de coração, né? E Sansão, ele sabia, né, que ele seria capaz de derrotar qualquer um que se levantasse contra ele. Ele sabia que não havia homem páreo para ele ali. Então ele se deixou em algum momento até se envaidecer por isso. Mas Sansão sabia, mas ignorou o fato de que todo o poder, toda a força, toda a competência que tinha provinham de Deus. Um outro fato, meus irmãos, que o texto chama a nossa atenção, né, é que Sansão ele demonstra a todo tempo ter recebido uma grande força, né, do Espírito de Deus. O Espírito de Deus revestiu com força o corpo físico de Sansão. Mas Sansão não se deixou guiar pelo Espírito nas coisas do coração. Não é? Sansão não deixou que o Espírito Santo também o orientasse na hora de tomar decisões. Não deixou que o Espírito de Deus o orientasse nas suas atitudes. Não deixou que o Espírito de Deus o orientasse nos seus gestos, nas suas escolhas e nas suas decisões. Né? A obra que Deus tem, meus irmãos, a fazer através de nós, através da nossa vida, ela vai muito mais do que acontece dentro de nós, no nosso coração e na nossa mente, do que por intermédio da força física. Né? Sansão começa a cair nesse momento. Né? Nesse momento. Quando ele não se deixa guiar, ele não se deixa orientar nas suas decisões pelo Espírito Santo de Deus. Para ele, o Espírito de Deus foi aquele que tudo que fez por ele foi dar a ele uma tremenda força física. Né? A força de matar dezenas, centenas de homens. A força para destruir a seara e as lavouras dos filisteus. A força para resolver as coisas na força física, né? Mas Sansão não se deixou orientar pelo Espírito de Deus com relação às coisas espirituais. E uma última lição que esse texto nos dá, meus irmãos, é que Sansão não demonstrou ser um homem de coração grato. O texto da palavra do Senhor
diz lá no versículo 18, sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede? Cairei nas mãos destes incircuncisos? Sansão tinha sede. Certamente ele estava cansado também, depois daquela batalha toda, mas bastava que ele pedisse a Deus que lhe desse água e Deus providenciaria água para ele. Ele não deveria ter se deixado levar pela vaidade e muito menos pela arrogância. Percebam, meus irmãos, o tom como Sansão se dirige a Deus. Por intermédio de teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Ou seja, eu fui fundamental, eu fui essencial para que o Senhor pudesse dar vitória a toda a nação de Israel. Foi por intermédio de mim. O Senhor deu vitória, mas deu através de mim. E o Senhor agora vai me deixar morrer de sede? Bastava dizer: Senhor, tem misericórdia do teu servo, providencie para mim água que teu servo tem sede. E Deus certamente providenciaria. Mas este é mais um sinal de que a vaidade governava o coração de Sansão naquele momento. Meus irmãos, coisa perigosa é deixar que a vaidade governe o nosso coração. Coisa perigosa é achar que nós somos essenciais à obra. Todos nós somos importantes, mas nenhum de nós é essencial. A obra de Deus acontece conosco ou sem nós. Moisés foi muito importante na obra de Deus. Mas houve um momento em que Deus falou a Moisés e disse a ele, fez uma recomendação: fale com a rocha que ela te dará água. E Moisés não controlou os sentimentos, não controlou os impulsos, foi lá e bateu na rocha. E quando ele bateu na rocha, Deus falou para ele: olha, você não serve para entrar na terra. Você não serve para entrar na terra, você desobedeceu. Não foi isso que eu te falei. Moisés vinha bem até ali, até aquele momento. Mas naquele momento exato, Moisés errou. Moisés fracassou. Então, meus irmãos, não sejamos como Moisés e não sejamos como Sansão. Todos nós somos importantes na obra, mas não somos indispensáveis. Não somos fundamentais. Fundamental é Deus. Essencial é Deus. Indispensável é Deus. Sem Ele nada acontece. Mas em nosso lugar, Deus provê outro. Sansão não começou a cair lá, quando da traição de Dalila. Sansão começou a cair aqui, quando deixou que a vaidade falasse mais alto no seu coração. Que Deus nos abençoe e não permita que a vaidade fale mais alto no nosso coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amoroso, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pela tua assistência, pela tua paz, pela tua presença entre nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu nos dá um coração sincero, renovado todos os dias. Tu fazes novas todas as coisas em nossa vida todos os dias. Tu és o Deus que cuida de nós. Tu és o Deus que nos livra de todo mal e que nos acompanha em todos os momentos. E agora, ó Deus, te pedimos que tu nos abençoe e arranque do nosso coração todo o espírito de vaidade, todo sentimento, ó Deus, que não provém de ti, todas essas coisas, ó Deus, que comprometem, Santo Deus, o nosso serviço, a qualidade do culto que te prestamos, do serviço que te oferecemos, enfim, Santo Deus, do melhor que temos preparado com as nossas mãos para te entregar. E te pedindo a Deus agora que nos abençoe, que nos guarde, que nos livre de todo mal. Que cuides de nós, Santo Deus, que cuide dos nossos lares e das nossas famílias, que seja conosco em todo o tempo. Atende, Pai, a nossa oração. Nós te pedimos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.